Olá pessoal, aqui quem fala é o aluno Pedro Henrique da Rocha Cabral, aluno do professor Ivan, da disciplina de Equação Diferencial, do curso de Interdisciplinar em Ciência da Tecnologia, da UFESA. E esse trabalho aqui é em relação à segunda unidade da disciplina. Então, a seguinte questão que eu elaborei foi a seguinte: determine a carga do capacitor das lâmpadas usadas nas decorações natalinas, na qual apresenta um circuito em série de LRC, ou seja, indutor, resistor e capacitor, onde o indutor é dado por 1,50 Henry, o resistor 15 ohms e o capacitor de 0,2 farad. Então, essa equação aqui é que determina todo esse problema, onde a soma dessas voltagens é igual à voltagem do circuito, de todo o circuito. E também a gente também tem que entender que o capacitor está diretamente relacionado com a corrente, né? Então, quando a gente faz essa substituição aqui do capacitor na equação, a gente obtém a equação de segunda ordem, na qual a gente consegue solucionar o problema. Então, quando a gente faz a substituição dos determinados valores, a gente obtém 1,50, que é a segunda derivada, mais 15 a primeira derivada, mais 50. E colocando e transferindo isso aqui, esses valores para a equação auxiliar, a gente obtém 1,50m ao quadrado, mais 15m, mais 50. E resolvendo essa equação auxiliar, a gente obtém os seguintes valores de beta e alfa. Até porque isso aqui é uma raiz complexa, né? A raiz que tem um valor negativo na raiz. Então a gente obtém um valor de beta de 5 raiz de 3 sobre 3 e alfa de menos 5. A partir de então a gente obtém essa solução de Q igual a E elevado a menos 5t vezes C1, constante 1, cosseno de 5 raiz de 3 sobre 3t, mais C2, constante 2, seno de 5 raiz de 3 sobre 3t. Então, a partir daqui, para a gente encontrar as constantes 1 e 2, a gente tem que fazer esse PVI, no qual Q, onde x é igual a 0 e y é igual a Q0. Então, Q inicial, aliás. Então, a gente coloca Q inicial igual a E, menos 5 vezes 0, vem a partir daqui, vezes C1, cosseno raiz de 3 sobre 3 vezes 0, mais C2, seno 5 raiz de 3 sobre 3 vezes 0. O seno de 5 raiz de 3 vezes 3 vezes 0 é 0, então aqui cancela. E cosseno de 0 é 1. Então, fica C1 vezes 1, onde E elevado a menos 5 vezes 0 dá 0 e E elevado a 0 é 1. E C1 daqui é inicial. A partir daqui a gente tem que calcular a constante 2, onde a gente faz a derivada dessa seguinte expressão, dessa seguinte equação, onde a derivada dela é Q de 0 é igual a 0, onde x é igual a 0 e y é igual a 0. Então, a gente substituindo o valor na derivada, na derivada dessa solução aqui, a gente vai obter o quê? Que derivada primeira é igual a E menos 5t vezes C1 cosseno raiz de 3 sobre 3t, mais E menos 5t vezes C2 seno de 5 raiz de 3 sobre 3t. Então, fazer a substituição na derivada dela, na qual ela está representada aqui por completo, a gente vai obter o que? 0 igual a menos 5 menos 5t vezes C1 cosseno 5 raiz de 3t mais menos 5 vezes 5 raiz de 3 sobre 3 vezes C1 seno de 5 raiz de 3 sobre 3t, no qual essa parte aqui é a derivada desse primeiro item aqui. E partindo para o segundo item, para a segunda parte, a gente obtém a derivada de mais menos 5 elevado a menos 5t vezes C2 seno de 5 raiz de 3 sobre 3t
mais E elevado a menos 5 vezes 5 raiz de 3 sobre 3, C2, cosseno de raiz de 3 sobre 3, vezes T. Então, quando a gente faz toda a substituição dos itens, a gente acaba cortando esse item aqui, que ele é elevado a zero, como seno de 0 é 0, acaba eliminando todo esse. E aqui também, como seno de 0 é 0, a gente acaba eliminando toda essa expressão aqui. E assim, cosseno de 0 é 1, então, e E elevado a menos 5 vezes 0 também é 1. Então, acaba ficando 5, que é inicial, menos 5, que é inicial, mais, com E, como eu já tinha falado anteriormente, com E elevado a menos 5 vezes 0 é 1, acaba fazendo com que essa expressão aqui também se multiplique por 1, no caso dela mesma, na qual dá C2 vezes 5 raiz de 3 sobre 3. 5 raiz de 3 sobre 3. E agora, resolvendo essa expressão, a gente consegue achar o valor de C2, onde 3 sobre raiz de 3, que é inicial. Agora, basta a gente substituir na solução, né? Substituir nessa solução, que a gente obtém a solução geral para resolver, que resolve, né, a carga dos capacitores das lâmpadas, a qual é Q igual a E elevado a menos 5T, vezes Q inicial, vezes cosseno 5 raiz de 3 sobre 3T, mais 3 raiz de 3, Q inicial, vezes C2, seno de 5 raiz de 3 sobre 3, vezes T. Então, aqui é a solução geral do problema.